palavra para a nobre colega deputada Marina Santana, do PT do Goiás. Eu queria apenas cumprimentar o prefeito Branco do município de Junco do Seridó, a todos os companheiros que aqui estão representando o Estado da Paraíba na Marcha dos Prefeitos, e mandou um abraço especial para Hugo, ao presidente da Câmara de Igaraci, e para o grande amigo Adailto Dantas, do município de São Bento. Passa a palavra no grande expediente, como segunda oradora, a deputada Marina Santana, do PT do Goiás. Eu gostaria, senhor presidente, senhores deputados, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, diretamente ou por meio virtual, aos funcionários da casa, fazer uma saudação à nossa presidenta Dilma Rousseff. Ontem assisti ao pronunciamento dela pela TV, o Dia das Mães, e ela mencionou e lançou, na verdade hoje haveria uma solenidade que nós não pudemos estar presentes, por estarmos aqui nesse momento, o Brasil Carinhoso. E me pareceu um nome extremamente pertinente para o Dia das Mães e pelo enfoque que traz, chamando a atenção do Brasil para o combate, para o Brasil Sem Miséria, com um combate específico à fome de crianças, com dados técnicos e a visão de que é preciso melhorar o Brasil como um todo e combater a fome, a desnutrição e trazer uma qualidade de vida melhor para crianças de 0 a 6 anos, e ao mesmo tempo dizendo, olha, é preciso fazer com que o Brasil inteiro usufrua das possibilidades que o nosso governo, que a nossa sociedade está oferecendo. No caso específico, o Norte e o Nordeste como focos essenciais para esse investimento, para que as crianças e suas famílias, de acordo com as ações do programa, possam usufruir e possam fazer com que essas famílias tenham acesso a uma qualidade de vida melhor. Eu quero também, abrindo aqui, mandar um abraço às famílias e amigos das pessoas que morreram na queda do helicóptero da Polícia Civil de Goiás, no meu estado de Goiás. Está havendo ainda investigação sobre as causas dessa queda do helicóptero, mas 8 pessoas morreram. E nós estivemos aqui no mês de dezembro, a doutora Adriana Corsi, que é delegada-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, dia 27 de dezembro, e também com o delegado superintendente da Polícia Jurídica, doutor Antônio Gonçalves Pereira dos Santos, da Polícia Judiciária, que é uma das pessoas que faleceu nesse acidente. Nós estivemos no Ministério da Justiça procurando o diálogo entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Civil do Estado de Goiás, juntamente numa audiência com a doutora Regina Micchi. E me lembro perfeitamente do doutor Antônio, a alegria dele, a disposição e o desejo sincero de melhorar a segurança pública do nosso Estado, assim como a doutora Adriana Costa e os demais profissionais que estavam juntos dessa audiência. E o doutor Antônio veio a falecer nesse episódio. Então, não tenho como fazer um pronunciamento aqui sem carinhosamente enviar o meu abraço às famílias, aos amigos e amigas, tanto da doutora Adriana Corsi, à frente da Polícia Civil de Goiás, como do doutor Antônio, e todos os policiais e todos os peritos, e também às famílias que se sentiram objetiva e diretamente atingidas por esse acidente. Eu espero que seja realmente, havendo culpados por esse acidente, que sejam realmente punidos pela ANAC e pelo que as investigações vão trazendo. Pode ter havido algum tipo de deslize, e eu diria até de má fé na conduta da empresa que deveria cuidar dos equipamentos dessa aeronave. Muito bem. Eu gostaria de abordar 2 aspectos que me parecem interessantes e bem do momento, para que sirvam de reflexão para o nosso Estado, para cada Estado e para o nosso país, a partir das operações da Polícia Federal, a Operação Sexto Mandamento, a Operação Vegas, a Operação Monte Carlo e outras operações que demonstram a presença de grupos organizados
ligados ao crime ou à contravenção e que se apropriam de espaços estatais. No caso de alguns estados, e aí citaria o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, o estado de Goiás e outros estados também, mas esses acabam tendo uma visibilidade pública um pouco maior diante desses fatos, e que trazem para a gente perplexidade, porque acabam influenciando nas ações de pessoas com poder estatal, estejam ali nas polícias, estejam no campo mais público, estejam no parlamento, estejam em qualquer lugar. Essa influência acaba sendo percebida a partir das investigações. Mas eu não quero entrar especificamente nesse assunto, porque ele já é objeto tanto de investigação pela estrutura da Polícia Federal, que tem todas as condições de fazê-lo, pelo Ministério Público Federal, pelo Poder Judiciário, enfim, por tudo isso e pela CPMI iniciada aqui nessa casa. Mas eu quero também que ajude a uma reflexão sobre a necessidade de uma reforma política. Porque quando nós tratamos da reforma política, nem sempre nós observamos a importância do que isso interfere na representação pública. E por isso eu estou utilizando esses elementos aí do noticiário do momento para poder lembrar a necessidade de nós chamarmos a população, de nós nos mobilizarmos dentro do Congresso Nacional, chamarmos forças políticas, chamarmos entidades da sociedade civil, para que nós intensifiquemos a visão de que a reforma política pode ampliar a capacidade de representação para jovens, para negros e negras, para mulheres, índios e índias, fazendo com que isso daí realmente traga ao Congresso Nacional o conjunto da população brasileira representada em sua diversidade cultural, a sua diversidade de conhecimentos, a diversidade de etnias e, enfim, de representações de toda ordem. Então, ao mesmo tempo, como nós chegamos a isso? Eu acho que tem 3 aspectos que nós precisamos chamar a atenção. Um é o financiamento público de campanha. Há muitas pessoas que pensam que o financiamento público encarece os gastos de Estado, os gastos de governos para as campanhas eleitorais, e isso de fato não ocorre. Por todas as contas feitas, é importante que o poder público e a sociedade, portanto, façam investimentos para as eleições, façam investimentos para que os partidos políticos, ao mesmo tempo que se fortaleçam, ofereçam também transparência nas suas ações, ofereçam os dados de gastos e ficando assim numa campanha eleitoral, naturalmente, ao invés de milhares e milhares e milhares de contas individuais para serem fiscalizadas pelos tribunais, que sejam as contas apenas de cada partido político ou apenas de cada grupo partidário que se junta para concorrer a um processo eleitoral. Ao mesmo tempo, uma outra questão que nem sempre é tratada com devido cuidado é sobre paridade de gênero. Meus queridos deputados e deputadas, paridade de gênero significa uma oportunidade real, principalmente se nós tivermos listas partidárias, para que as mulheres sejam, dentro da sua conformação estatística do IBGE, de 52% da população, que nós tenhamos uma mulher e um homem, uma mulher e um homem, uma mulher e um homem, ou até um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, de modo que nós possamos ter, de fato, a ampliação da representação real da sociedade. As mulheres ainda, nós temos a presidenta Dilma, que surge como resposta a alguém que possa ter indagação se as mulheres têm a possibilidade de fazer um bom mandato, se as mulheres têm capacidade de governar. A presidenta Dilma está aí respondendo a sua capacidade de governar, a visão política que traz da sua própria formação, já foi presa política, tem uma visão de que é preciso fazer com que o nosso país tenha menos desigualdades sociais, que a gente caminhe no sentido de fazer com que no nosso país não tenha miséria e que, ao mesmo tempo, corresponda a uma economia sustentável. Então,
É claro que as mulheres têm a possibilidade de se fazer representar e de ampliar as suas relações e ter paridade com os homens dentro dos parlamentos. Mas, por enquanto, veja, foram eleitas aqui menos de 9% de mulheres dentro da Câmara Federal e são eleitas aí pelo Brasil, no máximo, uma média de 12%. Então, é uma quantidade muito pequena diante da expressão real da presença das mulheres na economia, no mercado de trabalho, na constituição das próprias famílias, no serviço doméstico, que tem que ser contabilizado também como trabalho, nas áreas relacionadas à educação, à ciência e tecnologia. As mulheres, nós já todos sabemos e todas sabemos disso, são maioria hoje em todos os campos de educação, em todos os níveis educacionais, desde a alfabetização de adultos e adultas até o pós-doutorado. Então, essas mulheres, nós mulheres todas, vamos nos preparando para assumir a cada dia cargos de poder, mas não cargos de poder pelo poder, mas para repartir a experiência ancestral das mulheres, que vem desde o início dos tempos, para que nós possamos estar em igualdade de condições, ampliando a visão da sociedade e fazendo com que todas as pessoas possam estar bem representadas. Uma outra questão é sobre a lista partidária. Muita gente levanta, mas um partido político vai ter a capacidade ou a legitimidade para apresentar uma lista e ela será votada e não cada pessoa? Eu respondo isso com tranquilidade. Acreditem, existem listas, só que não são feitas nos partidos políticos ou são feitas a partir do poder econômico. Então, é claro que os parlamentos acabam tendo um suporte de pessoas, ou uma representação de pessoas com suporte econômico altíssimo, para que tenha a possibilidade de sentar em uma dessas cadeiras. Então, um vereador na minha cidade, eu não sei ali em Rio Branco, eu não sei em outros lugares, meu querido deputado Cibá, eu não sei como é, mas na minha cidade estão dizendo que vai ser preciso mais de R$1 milhão para que possa eleger um vereador ou uma vereadora em 35. E isso realmente me parece um grande absurdo. Pois não, com prazer. Pois não. Deputada Marina, eu fico assim, morto de feliz, saber que há uma concordância na maioria das pessoas quando se fala nos 3 argumentos que Vossa Excelência coloca. Primeiro, a questão da reforma política. Depois a senhora fala na qualidade de gênero dentro da mesma linha da reforma política. E por último, a lista, o financiamento. Ora, quem são contra esse tipo de coisa? Aqueles que têm facilidade de não querer ir para a porta da fábrica, ir para o debate político, ir para em cima de um palanque, discutir, receber piada, às vezes até grosseria, mas nós estamos firmes, porque nós não queremos outra coisa senão convencer o eleitorado a votar na gente, porque nós temos uma proposta para o país. A lista fechada vai ficar só os donos do partido. Fica atualmente, porque se você é um militante e vem para a lista, você vai trazer voto para o partido, não é o contrário. Então, a todos aqueles que militam no partido, que são escolhidos para a lista, vai exatamente trazer voto para o partido. E outra, se nós fizemos só 5 cadeiras, mostra o tamanho do nosso partido, mostra também a nossa tamanho da capacidade, mas não entra a quantidade de dinheiro que eu tenho ou deixo de ter. Uma outra questão, quando se fala em financiamento de campanha pública, as pessoas acham que já é porque tem fundo partidário. Faz isso com o propósito de querer passar para o povo mais um engodo. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência e gostaria que todos os partidos tivessem esse pensamento. E aí teria o parlamento outra avaliação, que não essa, que nós todos somos a mesma coisa, quando na realidade não somos, mas porque não somos mesmo. É só olhar do governo Lula para cá,
o que aconteceu. Ah, mas está a CPI. Só tem porque tem um governo democrático que leva a sério. Se não, botar debaixo do tapete, como faz 500 anos nesse país. Obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor deputado. E tenho toda a admiração pelo seu trabalho, como dizia aqui anteriormente. Deputado Cibá. Opa, obrigado. Deputada Marina Santana. Bom, o assunto é provocante. E quando foi criada a comissão da reforma política, eu digo para Vossa Excelência que entrei nela com muita expectativa. Mas eu já não estou mais com essa expectativa, porque o que me parece é que nós estamos debatendo agora quem vai formar as maiorias. Porque você está debatendo os sistemas eleitorais brasileiros, mas muito na ótica de quem vai formar as maiorias para as eleições de 2014 em diante. Então, todo o arcabouço de 20 temas que foi colocado sob a responsabilidade da comissão, temo que nós vamos terminar, como alguns gostam de dizer, a montanha vai parir um rato. E como Vossa Excelência trata de dois assuntos muito fortes, a questão da paridade e a questão do financiamento. Do financiamento, toda a campanha eleitoral, por mais barata que seja, vai precisar de um custo, vai precisar de alguém que financie. O grande discussão que se faz, quem financia? Cada candidato vai atrás de seu financiador e pronto, e a prestação de conta fica da forma que a gente conhece hoje, ou tira-se isso da iniciativa privada e deposita no poder público. Isso só dá certo em duas situações. Primeiro, que tenha que ter a lista fechada, o sistema de lista fechada. Senão não tem jeito, porque as campanhas têm que ser linear. Aí você tira a campanha da forma que é hoje e passa a ser uma campanha onde todos os candidatos não falarão de si, falarão de um projeto de governo, um projeto de mandato. E a outra é se o financiamento for privado, de qualquer natureza, por mais que se aumente os controles, agora com a lei da ficha limpa, o provável é que os eleitos agora vão ter que se explicar durante o resto do mandato de onde foi que arrumou o dinheiro. Então tem que fazer essa escolha. E por fim a questão da paridade. Vossa Excelência leva aqui, o PT já aprovou isso em seu Congresso, que a partir de 2014, todos os cargos de direção, e eu espero que também as listas para vereador, deputado estadual, federal e talvez para o Senado, seja da forma que Vossa Excelência está dizendo. Um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, de preferência que seja uma mulher e depois um homem. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigada, Vossa Excelência, deputado Cibá, dizia há pouco da nossa identidade com assuntos que dizem respeito às lutas populares. Um prazer enorme. Meu querido deputado Amauri. Eu fico na fila, nobre deputada. Desculpe, deputada Maurina. Deputada Marina, primeiro parabéns. O Mauri tem direito pelo Estatuto do Idoso, ele tem mais de direito que eu. O deputado Mauro tem precedência. Se ele quiser fazer uma parte, eu concedo com muito prazer. Com a atenção do nobre deputado, já que vou me ausentar dentro de alguns instantes, mas o tema de Vossa Excelência é tão excitante do ponto de vista de busca de alternativas, que eu lhe diria que nessa quarta-feira a comissão volta a se reunir. E o item primeiro que nós vamos discutir, até porque iniciado na sessão que há 3 semanas se realizou, é exatamente definir o critério do financiamento público. Quando aqui esteve o então presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, ele levantou a alternativa de nós fazermos simultaneamente com o financiamento público também a participação da pessoa física, inadmitida apenas a pessoa jurídica. Então, a comissão terá que decidir sobre essas duas alternativas, ou financiamento exclusivo, ou aquele mesclado com a participação da pessoa física. Era essa a informação que eu me senti no dever de transmitir a Vossa Excelência no momento em que aborda um tema que é de palpitância inquestionável nesse plenário. Muitíssimo obrigado, deputado Mauro Benevides, e agradeço por sua presença constante e a sua assiduidade nos momentos em que interpela os colegas aqui nessa casa. Meu querido deputado Amauri. Deputada Marina, primeiro parabenizá-la pela sua atuação nessa casa, uma atuação destacada, sempre defendendo temas importantes. Dizer, deputada Marina, que a senhora tem inteira razão. Nós, com a CPI desse caso escabroso, Cachoeira, nós temos que repensar o nosso modelo político, nós temos que repensar a nossa forma de financiamento. Não basta a gente apurar e punir os envolvidos, porque senão nós vamos ficar aqui vivendo de CPI em CPI. Nós temos que atacar a raiz dos males que levam à corrupção. E uma das raízes, sem dúvida nenhuma,
é o financiamento privado de campanha, a senhora tem inteira razão. E também dizer que a senhora tem razão, junto com a bancada feminina nessa casa. Essa casa não reflete a correlação existente dentro da sociedade, essa casa não reflete a composição social e política e de gênero brasileira. Essa casa tem uma das menores participações femininas da América do Sul. Essa casa tem menor participação de mulheres do que parlamentos árabes, que são sociedades extremamente fechadas. Então nós temos que mudar esse modelo para que ele possa refletir. Tem poucos negros, tem poucas mulheres, não tem nenhum índio nessa casa, então esse modelo não reflete aquilo, não expressa a representatividade social dos estratos sociais, dos segmentos sociais da nossa sociedade. E a senhora tem razão. Nós, nesses 4 anos, temos que ter coragem para mudar esse sistema. Parabéns. Muito obrigada, deputada Mauri, e parabéns por sua presença constante aqui nessa casa. É a primeira legislatura que participa e tem, de fato, proeminência no seu trabalho. Parabéns. Meu querido padre, defensor dos direitos humanos, deputado que anda por todo o país, anda fora do país, defendendo os mais pobres. Toda a minha admiração. Muito obrigado, deputada Marina, e eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento, dizer que o povo de Goiás, na próxima legislatura, com certeza mandará a Vossa Excelência aqui como titular, não como suplente. Espero que o povo possa pensar. E Vossa Excelência trata de um tema que é muito importante, a questão da reforma política, uma reforma política profunda, porque a corrupção ela começou como um veio d'água, depois veio um riacho, depois um rio, uma cascata, agora é uma cachoeira, e poderemos ter uma catarata completa aqui de corrupção se não fizermos esta reforma política. Vossa Excelência está vendo agora o que está acontecendo no nosso país, onde cada vez mais essa cumplicidade, essa promiscuidade da política com a economia, com empresários, enfim, mostrando que nós temos que dar um basta. Esse parlamento precisa fazer esta reforma política, senão ele será responsabilizado, porque na realidade o que nós estamos vendo aqui é o poder econômico definindo o resultado das eleições. E Vossa Excelência sabe que os recursos públicos devem ser utilizados em benefício de ações para trazer qualidade de vida para toda a população. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento e esperamos que o povo de Goiás, na próxima legislatura, traga Vossa Excelência aqui como deputada titular e que Vossa Excelência possa ocupar um espaço nessa mesa diretora, porque nós achamos que a importância da mulher, e nós defendemos isso, que seja, na realidade, uma mulher, um homem, na representação do PT, para que nós possamos ter um número igual de mulheres e homens aqui representando o povo do nosso Estado, através do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Muitíssimo obrigada, fico feliz por suas palavras e sou testemunha de que Vossa Excelência é realmente um dos grandes defensores na nossa bancada, no partido, aqui no parlamento, nas ruas, da presença da mulher e nessa luta por equidade de gênero. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer alguns comentários relacionados a outro tema e um pouco rapidamente. Uma coisa que tem me impressionado bastante e acaba me fazendo refletir sobre a adequação dos estados para a nova legislação de cidadania, depois da legislação que advém de 1988, depois da Constituição. Nós estamos na Comissão Parlamentar Mista sobre a Violência contra a Mulher. E é visível, nós temos conversado entre nós, a inadequação dos estados e dos municípios, principalmente os municípios que são capitais, mas aí falando mesmo dos estados, para a aplicação da legislação. Olha, logo depois da Constituição Federal, foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois vem o Estatuto do Idoso, a legislação ambiental, toda a legislação, vou buscando concluir, senhor presidente, toda a legislação que trata de direitos. Então, a partir da Constituição de 88 e na própria Constituinte,
está havendo está havendo um esforço muito grande de implementar políticas públicas a partir de novas legislações. Agora, igualmente das pessoas portadoras de deficiências, entre o Estatuto da Igualdade Racial, a legislação sobre mobilidade urbana, Estatuto da Cidade, agricultura familiar, agroecologia, ciência e tecnologia, educação, saúde, combate à seca, planejamento urbano e rural, enfim, políticas sociais, segurança pública, legislação contra a homofobia e novas decisões que inclusive advêm do STF, transparência, governança. Então, nós observamos claramente que não há... Apenas para concluir, agradeço a generosidade de Vossa Excelência. Nós temos estados que dão preferências a outros investimentos e não jogam força em todo o nosso país, não jogam força no estabelecimento das condições para que as legislações sejam adotadas. Então, em alguns estados não tem defensoria pública, ou tem parca defensoria pública, não tem direito delegacias da mulher. Na área da infância e adolescência, para adolescentes infratores, você não encontra as condições adequadas, a questão da deshospitalização na área da saúde mental e assim por diante. Então, eu penso que nós estamos aqui com duas CPIs, além dessa CPMI, uma da exploração sexual da criança e adolescente, aliás, dia 18 é um marco, e também da questão da saúde mental, dia 18 também é um marco, que nós possamos nos juntar para fazer com que o nosso país, concluindo, consiga, em cada estado, fazer com que não só apenas com recursos do governo federal, mas também com recursos, com dotação e com acompanhamento, com cuidados com essa legislação, nós façamos a modificação do nosso país como um todo a partir desses investimentos e cuidados estaduais. Então, de fato, é uma percepção relacionada aí à Lei Maria da Penha e às outras legislações da violência contra a mulher, mas não posso deixar de afirmar também que se trata do mesmo problema com relação às demais legislações. Então, muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, e o nosso desejo que o nosso país, que nós consigamos aqui no Congresso fazer uma reforma política que nos ajude a ampliar e cuidar da nossa democracia, que é a luta nacional. Parabéns à deputada Marina Santana, do PT do Goiás, parabéns pelo pronunciamento, parabéns pelas palavras sinceras na tarde de hoje da Câmara de Deputados. Passo a palavra, ainda temos mais um orador do grande expediente. São 3 oradores, na verdade são 4 oradores, deputado Sibamais. Um último ainda não chegou, o deputado Geraldo Simões. Então, nesse momento, em que passo a palavra para o deputado Paulo César